galera, eu sou a coordenadora da biblioteca, professor Lorival, aqui da EREM Padre Zacarias, e hoje eu vim falar um pouco sobre o nosso trabalho que foi vivenciado durante todo esse ano com a temática Vidas, Escolas e Comunidades. Durante todo o ano, os professores trabalharam livros paradidáticos do PNLD, e a biblioteca também, por sua vez, ela incentivou e valorizou a leitura dos alunos para se aprofundarem mais sobre essa temática que tanto nos impacta na questão ambiental nos últimos tempos. Pois bem, depois que a gente fez mediações de leituras aqui na biblioteca, os professores tentaram culminar tudo isso através de atividades. Atividades essas que foram vivenciadas pelas professoras de português, Sheila, professora Lidiane, e também a professora Conceição. E aí, logo em seguida, a professora de arte entrou com uma atividade de pintura, onde nós tivemos aqui alguns trabalhos vivenciados, tanto pelos segundos anos como pelos terceiros anos, onde eles fizeram essa representatividade através da sua criatividade, da expressão das imagens de leitura. E aqui nós temos as atividades vivenciadas por Johnny Cauã, do segundo ano B, que foi uma imagem bem expressiva, né? Bem realista. Nós tivemos a representação de Mateus, do terceiro ano, que ele representou a questão indígena como fonte primordial para a nossa cultura. Temos o trabalho aqui de Nicole, que foi um trabalho onde ela representou a Índia como força da natureza. E aqui, por último, nós temos o trabalho da nossa aluna Maria Laura, do segundo ano, que representou toda a força dos povos da Amazônia. Pois bem, gente, é algo bem simples, mas que teve muita relevância e impacto na vida dos nossos estudantes. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus. Meu nome é Sara, sou professora de artes aqui da EREM Padre Zacarias. Estamos mostrando aqui algumas produções dos alunos de segundos e terceiros anos que foram trabalhadas ao longo do ano com relação ao tema do ano, que é a justiça socioambiental, né? E a gente trabalhou com o modernismo, com essa busca pela nossa cultura, pela valorização das nossas raízes. E espero que vocês gostem. Temos aqui trabalhos de segundos e dos terceiros para apreciar. Oi, eu sou o Johnny Cauã e eu sou do EREM Padre Zacarias e esse foi o desenho que eu fiz. Foi baseado num livro que a nossa professora de português entregou e que a nossa professora de artes pediu para representar esse livro. Aí eu fiz essa imagem. Bom, eu usei como referência algumas tribos brasileiras, como Tupi-Guarani, e alguns técnicos que eu usei foi usando uma outra imagem de referência e por média, assim, por volta de 4 horas por dia eu ficava desenhando, então foi 3 dias inteiros desenhando, e por noite no caso, então 4 horas por noite desenhando. Bom dia, eu me chamo Maria Laura, eu sou aluna da EREM Padre Zacarias Tavares e esse ano a gente fez vários projetos ao decorrer dos meses, trabalhando um pouco dessa cultura indígena. Um deles foi a leitura do livro de Daniel Munduruku, Tempos de História, que a gente leu um pouquinho sobre
ele como indígena se inserindo como professor nas escolas públicas, e nesse meio a gente fez alguns trabalhos. Fizemos um sarau artístico onde produzimos alguns acessórios indígenas, colares de penas, pulseiras, e contando um pouquinho da cultura e dos grafismos indígenas do corpo. Aqui nós temos um pouquinho dos grafismos indígenas do povo Munduruku, lá do Amazonas. A pintura facial significa a onça, que é um animal muito simbólico para a cultura de lá. A gente também teve uma didática, uma experiência muito massa aqui na biblioteca, que a bibliotecária Suzana, ela contou um pouquinho de alguns contos indígenas, se caracterizou, foi muito massa. E esse desenho eu fiz pensando nas pessoas que não têm muita consciência do que é ser indígena ou o que é a cultura indígena, então eu trouxe um pouquinho dos povos do norte. Como eu falei, eu tentei trazer alguns traços característicos. Aqui nós temos o pé de Guaraná, que é uma lenda muito importante lá. Eu trouxe a cobra coral, que também significa cura, significa força. Eu trouxe o cocá também, que é um símbolo muito importante, muito religioso, que significa evolução espiritual das tribos. Aqui a gente pode ver os grafismos. Nós temos o vestido que ela está usando também da Alvina Ticuna, que é uma celebridade muito importante do povo Ticuna, os berimbaus, e a gente também pode ver a Vitória Régia, que também é outra lenda muito importante do povo Ticuna. Meu nome é Matheus Guilherme, da Eren Padre Zacarias Tavares, da turma do terceiro B. Estou aqui um pouco para falar um pouco sobre o meu desenho referente à cultura indígena. Para contextualizar, eu gosto muito da banda brasileira de rock Legião Urbana. E eles têm uma música na qual eles ressaltam a cultura indígena. A música é Índios. Eles usam essa imagem da cultura para falar sobre a inocência que os índios tiveram e de como eles foram explorados pelos portugueses. E isso é uma visão que a gente tem dos índios sempre que a gente pensa na cultura deles, sobre a exploração e todas essas coisas. E a música faz questão de falar sobre isso. Então, o desenho, eu escolhi, o que me motivou foi exatamente isso, que os índios a gente não deve pensar neles sendo simplesmente motivo de exploração dos portugueses, porque eles têm uma cultura riquíssima de tudo, inclusive da natureza. Eles preservam muito a natureza, tanto que eu fiz questão de mostrar isso por meio da arte, que é uma grande manifestação de... A arte tem o objetivo de retratar essas coisas que a gente não consegue simplesmente falar para todo mundo, então a gente mostra por meio do desenho, e foi isso que me motivou a fazer.